Enquanto um pai dava nome ao filho, começava uma narrativa que terminaria com a única família preservada no maior juízo da antiguidade. Porque Noé não foi apenas o construtor da arca. Ele foi a resposta viva a uma palavra de esperança que brotou de um coração quebrado. A materialização de um anseio que vinha desde o Éden. Poucos sabem que essa profecia não veio em sonhos, nem foi anunciada por anjos. Ela nasceu da dor acumulada de gerações que nunca experimentaram o descanso prometido. Da terra ferida que ainda clamava pelo sangue de Abel. E desse clamor surgiu a expectativa de redenção. Lameque, sem perceber a profundidade do que dizia, anunciou algo que Deus mesmo confirmaria. Seu filho seria o único justo encontrado entre todos os homens antes do dilúvio. E embora o descanso pleno não tenha chegado com a arca, nem com o novo mundo após as águas, aquela frase apontava para algo muito maior, algo eterno, algo que ainda pulsa em todos nós que sabemos que o verdadeiro repouso ainda não veio. E aí surge a pergunta: por que uma frase tão simples foi preservada nas Escrituras? O que Lameque enxergou que tantos antes dele não conseguiram ver? E como essa antiga profecia toca a sua história hoje? Deixe seu comentário. Eu também espero pelo descanso de Deus. Assim saberemos quem ainda consegue ouvir a promessa no meio do barulho deste mundo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que, às vezes, uma única palavra de um pai ou de uma mãe pode mudar tudo. Nos dias que se seguiram ao assassinato de Abel, quando o solo ainda parecia pulsar com o clamor do sangue inocente e o rosto do homem endurecia sob o peso da terra amaldiçoada, algo aconteceu. Em meio ao suor que agora alimentava o próprio solo, Adão e sua esposa viram nascer uma nova esperança. Ela deu à luz um filho e o chamou Sete, dizendo: "O Senhor me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou." Assim, uma frágil luz voltou a brilhar na linhagem dos que buscavam a Deus. Enquanto Caim vagava sob a maldição, estabelecendo-se na terra de Nod e construindo uma cidade que recebeu o nome do seu filho, Enoque, sua descendência se tornava conhecida por suas invenções, seus instrumentos, suas armas e sua força, mas não por sua obediência. A linhagem de Sete caminhava por outro caminho. Quando nasceu Enos, os homens começaram novamente a invocar o nome do Senhor, não com a pureza do Éden, mas com vozes marcadas pela distância e pela saudade de Deus. Enos gerou Cainã, Cainã gerou Mahalalel, Mahalalel gerou Jarete, e Jarete gerou Enoque. Todos eles viveram longos anos com muitos filhos e filhas, mas poucos tiveram seus nomes preservados como homens que realmente caminharam com Deus. A terra continuava marcada pela dor, e a justiça era rara. Entre eles, Enoque brilhou como uma chama solitária. Caminhou tão perto de Deus que não provou a morte. Foi tomado pelo próprio Criador. Seu desaparecimento ecoou como um aviso para sua geração, que havia esquecido aquele que os formou. Depois dele, nasceu Matusalém, cujo próprio nome carregava uma profecia. Quando ele partisse, o juízo viria. Sua vida inteira foi como um relógio silencioso, contando os dias até o derramamento das águas. Matusalém gerou Lameque. Nesse tempo, o mundo já estava saturado de violência. Era possível ouvir o eco do pecado de Caim atravessando gerações. A maldade crescia junto com os homens, e os campos antes fecundos estavam agora cobertos de espinhos e trabalho inútil. Foi nesse ambiente quebrado que Lameque, descendente de Sete, cresceu. Carregava um nome que lembrava o violento Lameque da linhagem de Caim. Aquele que se vangloriava diante de suas duas mulheres, dizendo: "Se Caim será vingado 7 vezes, eu o serei 70 vezes 7. Mas este Lameque, o da linhagem de Sete, possuía outro espírito. Ele fitava o mundo, desejando consolo, ansiando por redenção.
Seu coração se angustiava com a dor da terra, com o trabalho pesado que mal trazia sustento, com o silêncio de Deus que parecia cada vez mais distante. Assim, a linhagem dos piedosos seguia resistindo. Cada nome carregava a lembrança da promessa antiga. Um dia, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Eles não sabiam quando, nem como. Sabiam apenas que precisavam permanecer fiéis. E enquanto Matusalém envelhecia e assistia à corrupção se espalhar como uma sombra crescente, o jovem Lameque ouvia histórias sobre Enoque, histórias que eram como água fresca num deserto. Os mais velhos falavam sobre um tempo remoto, quando a voz de Deus era ouvida no jardim, quando não havia espinhos, nem morte, nem expulsão. Mas agora, tudo era suor, e tudo eram homens. Eles viveram sobre o fardo da maldição. Apesar de seus séculos de vida, suas almas estavam exaustas. Foi nesse cenário que nasceu Lameque, filho de Matusalém, neto de Enoque, bisneto de Sete. Ele nasceu em uma época onde a memória da queda ainda pesava, mas os corações já não se sensibilizavam mais por ela. Lameque observava como a humanidade se multiplicava, como a violência dominava os campos e o juízo divino parecia cada vez mais iminente, mas ainda distante. Todos os dias ele acordava com a sensação de que algo estava fora do lugar, que o mundo não deveria ser assim. O suor que escorria de sua testa não fazia parte do plano original de Deus. Em seus dias, os céus estavam em silêncio, mas sua alma nunca cessava de clamar por algo mais. Quando completou 182 anos, Lameque gerou um filho e o nomeou Noé, dizendo: "Este nos livrará do trabalho pesado e das dificuldades que a terra nos impõe por causa da maldição do Senhor." Sem saber, Lameque se tornou um profeta. Suas palavras, registradas como um testemunho de fé, não eram faladas com a voz direta de Deus, como as de Enoque, mas com a mesma inspiração divina. Ele falava com a sabedoria de quem compreendia a dor acumulada das gerações passadas. Seu filho Noé cresceu com a esperança de descanso, sustentado por uma promessa ainda por cumprir. O nome Noé não era apenas um título, mas uma oração, uma intercessão, um lembrete de que Deus não havia esquecido sua criação. Embora a terra estivesse tomada pela corrupção, havia um plano em andamento, uma promessa de redenção. Lameque morreu sem ver a concretização de suas palavras, mas sua fé foi semeada. E Noé, o filho da consolação, se levantou para enfrentar a destruição que pairava sobre o mundo. O capítulo de Lameque terminou, mas uma nova tensão espiritual começou a crescer. Enquanto Lameque proclamava descanso, o céu se preparava para o juízo, e as águas ainda não haviam subido. A libertação ainda estava distante, mas o peso do iminente já era perceptível. A dor da terra e a esperança de uma arca ainda não construída se misturavam, aguardando mãos obedientes para erguer um refúgio. Essa fé silenciosa passou de Sete para Enoque e de Enoque para Matusalém, até florescer nas palavras proféticas de Lameque. Deus não esquece suas promessas. O descanso viria, mesmo que a purificação fosse necessária primeiro. O nome de Noé, dado por Lameque, ainda seria chamado para construir o que salvaria a humanidade. Mas, por enquanto, ele era apenas uma criança, e a terra ainda era jovem, gemendo sob o peso de sua culpa. Os céus estavam em silêncio, mas o nome do descanso já havia sido pronunciado. E essa palavra não voltaria vazia, pois o que Lameque falou não veio de seu próprio coração, mas do sussurro de Deus para uma geração que havia perdido a capacidade de ouvir. Depois da queda, a voz de Deus, que antes caminhava com os homens no jardim, se fez distante, e os homens começaram a viver não mais em comunhão, mas apenas na lembrança de uma glória perdida. Foi então que Enos, filho de Sete, surgiu como um eco do primeiro sopro de vida dado por Deus. Seu nascimento não aconteceu em um mundo renovado, mas em um já marcado pelo pecado. Embora seu pai Sete fosse dado como substituto de Abel,
Enos nasceu sobre o fardo acumulado das gerações, que não apenas herdaram a vida, mas também a dor. Nos dias de Enos, o nome de Jeová começou a ser invocado. Não porque a presença de Deus se manifestava de forma gloriosa, mas porque a necessidade de seu favor se tornara insuportável. Os dias eram longos, a terra não respondia e as mãos dos homens estavam cobertas de espinhos. O suor deles não trazia alegria, mas apenas cansaço e frustração. Em meio à dor que marcava o coração dos homens, algo começou a mudar. Não era um simples costume, mas um grito de desespero. O nome de Deus, que um dia fora pronunciado por Adão como um lembrete de proximidade, agora era invocado com a distância de quem não sabe mais como encontrá-lo. Enos, cujo nome significa homem fraco, não era chamado assim por acaso, mas como um reflexo da condição humana, um testemunho de que o que antes fora glorioso agora estava envolto em fragilidade. Durante sua vida, a humanidade começou a compreender de maneira mais profunda o peso de sua perda. Não era apenas a expulsão do Éden, mas a separação da comunhão direta com Deus. Os altares começaram a ser erguidos, não por completo entendimento, mas por uma necessidade urgente, por um anseio profundo e uma busca desesperada. A invocação do nome de Jeová não era formal, nem ordenada, era crua, fragmentada, nascida da alma humana vazia. E assim viveu Enos por muitos anos, gerando Quenã. Quando faleceu, aos 905 anos, não foi a duração de sua vida que ficou marcada, mas o início de um despertar espiritual que não surgiu pela força, mas pelo quebrantamento. Apesar dos muitos anos vividos, as almas dos homens eram já tão antigas quanto o próprio nascimento, e a terra parecia recordar a dor de cada gota de sangue derramado, cada passo de Caim e cada sussurro de maldição. Foi então que uma linha invisível começou a se formar, a separação entre aqueles que invocavam o nome de Deus e aqueles que o haviam esquecido. Essa separação não era política nem tribal, mas espiritual, pois os corações dos homens estavam divididos entre a indignação e a indiferença. Enos representou uma geração que pela primeira vez admitiu sua necessidade de Deus, uma geração que pela primeira vez ergueu a voz, sabendo que não conseguiria salvar a si mesma. Embora as Escrituras não falem muito sobre Enos, seu testemunho é claro. Nos seus dias começou o chamado ao retorno, o suspiro da terra em direção ao seu Criador. A invocação de Deus, embora fraca, foi uma semente que ele não rejeitou. À medida que envelhecia, Enos via a linhagem de Caim crescer nas cidades, nas artes, na tecnologia, mas não no temor de Deus. Ele observava como a linhagem de Sete se preservava, não pelo poder, mas pela fidelidade. Eles não tinham grandes monumentos, mas possuíam memória. Não tinham reinos, mas possuíam um altar. E a cada geração seguinte, embora não herdeira de riquezas ou impérios, herdava a necessidade de clamar. Essa necessidade se tornou um legado, uma identidade, a essência daqueles que, como Enoque, aprenderiam a caminhar com Deus. Assim, Cainã nasceu em meio a esse lamento sagrado e gerou Mahalalel, que gerou Iared, que gerou Enoque. Cada um deles nasceu em um mundo que se tornava cada vez mais sombrio, mas com a chama acesa por Enos. Desde seus dias, o nome de Jeová não foi esquecido. Embora muitos permanecessem em silêncio, outros continuaram a clamar, e essa invocação fez toda a diferença. Ela não era visível aos olhos, mas era eterna, pois aqueles que clamavam pelo nome de Jeová começavam a ser reconhecidos por ele. Em meio à crescente violência, aos corpos fortes e aos corações fracos, havia um remanescente que ainda aguardava. O testemunho de Enos abriu uma porta para o retorno espiritual, não para a glória perdida do Éden, mas para a esperança futura.
Embora a porta do Éden estivesse fechada e a árvore da vida guardada por espadas flamejantes, a voz do homem ainda poderia perfurar os céus se fosse verdadeiramente erguida. E essa verdade foi o legado de Enos, não com palavras, mas com ações, não com conquistas, mas com intercessão. Seu nome não foi registrado por feitos humanos, mas por ser o princípio do lamento espiritual, a partir do humilde reconhecimento da necessidade de Deus. Ele marcou a diferença entre os que o invocaram e os que o esqueceram. E assim, como o clamor da terra se levantou devido ao sangue de Abel, desde os dias de Enos, o clamor dos justos começou a subir, como um aroma suave, uma súplica contínua, um lembrete de uma aliança ainda não revelada. E os homens aprenderam que, embora estivessem distantes de Deus, ele ainda ouvia. E embora não vissem seu rosto, seu nome permanecia poderoso. Essa invocação, nascida da dor, foi a raiz de tudo o que se seguiu, pois sem tristeza não há arrependimento, e sem arrependimento não há redenção. Enos, o fraco, tornou-se a pedra angular de uma geração que buscou a Deus não por interesse próprio, mas por fome. Seus descendentes, embora pequenos, tornaram-se os herdeiros daqueles que caminham com Deus. Sua voz ainda ecoa nos altares espirituais, onde cada homem caído se lembra de que pode invocar o nome do Senhor. E assim, nos dias em que os céus pareciam distantes e a terra estava cada vez mais pesada sob o peso do pecado, nasceu Matusalém, filho de Enoque. Com seu nascimento, iniciou-se o silêncio de um relógio que não era marcado por sinos ou relógios de sol, mas pelo sussurro de um julgamento que viria sobre toda a terra. O nome de Matusalém não foi escolhido por acaso, mas por um plano divino. Seu nome carregava uma profecia. Ele viveria até um momento crucial, e quando ele morresse, um grande evento se daria. Seu nome, um sussurro do julgamento vindouro, era uma sombra do que estava por vir. Embora os homens daquela geração não soubessem o verdadeiro significado do nome, os céus e o Altíssimo sabiam. Ele foi estabelecido como um sinal, uma marca de advertência entre as gerações da linhagem de Sete. Seu pai, Enoque, havia andado com Deus e foi levado para ele, sem ver a morte. E antes de ser tomado, Enoque gerou Matusalém, como um testemunho de uma linhagem ainda ancorada na fé, apesar da crescente corrupção. À medida que os dias passavam e as gerações se multiplicavam, os corações dos homens se afastavam mais e mais da justiça e os pensamentos de suas mentes se tornavam continuamente inclinados ao mal. Matusalém viveu no auge dessa decadência, observando com olhos atentos o declínio espiritual de sua geração, como alguém que vê um campo de trigo ser transformado em espinhos. E embora sua vida tenha sido mais longa do que qualquer outra, ele foi testemunha de uma humanidade que caminhava lentamente em direção à sua própria condenação. Seus olhos viram o nascimento de homens que se rebelaram contra Deus e ouviram os cânticos dos descendentes de Caim, cujas músicas, embora belas, não louvavam o Criador, mas celebravam o homem. A música tinha um propósito corrompido, e Matusalém sabia, desde jovem, que sua vida tinha um significado maior do que a mera longevidade. Ele se lembrava das palavras de seu pai, que lhe falava de visões celestiais, da comunhão com Deus, dos avisos de julgamento, da vinda do santo com seus santos para executar juízo sobre toda impiedade. Matusalém não se esqueceu dessas palavras e a cada ano de sua vida ele via mais um ano de misericórdia prolongada, mais uma chance para a humanidade se arrepender, mais uma pausa dada pela paciência divina. Matusalém viveu 187 anos antes de gerar Lameque e continuou a viver por mais 782 anos, gerando filhos e filhas.
Durante todo esse tempo, foi um observador silencioso do aumento da violência, do orgulho e do esquecimento de Deus, e seu coração se entristecia ao ver os altares sendo abandonados e o nome de Jeová sendo substituído por ídolos do coração. Os homens se casavam sem sabedoria, sem temor a Deus, e a justiça era esmagada sob o peso da ganância. Cada ano que passava era um lembrete de que o juízo se aproximava. Matusalém nunca declarou abertamente: "Eu sei que quando eu morrer, algo grandioso será desencadeado." Mas sua vida teve um propósito claro, pois ele sustentou toda uma geração com sua paciência. Enquanto Lameque criava seu filho Noé, Matusalém falava sobre Enoque, sobre fidelidade e sobre a importância de andar com Deus. Ele contava aos seus filhos como seu pai desapareceu sem ser encontrado. Um dia em que ele compreendeu que Deus caminhava com os homens que verdadeiramente o buscavam. A velhice de Matusalém se tornou uma luz em meio à escuridão moral de sua geração. E embora o mundo ao seu redor se recusasse a ouvir, seus filhos o escutaram. E Noé também ouviu. O testemunho dos justos nunca se perde, especialmente quando o juízo se aproxima. Os anos de Matusalém foram um testemunho da paciência divina. Cada ano que ele viveu foi uma pausa da mão de Deus, um lembrete silencioso de que havia um limite, um dia determinado em que Deus não seria mais zombado. Ele viveu à beira do abismo, sabendo que, quando partisse, a terra não teria mais refúgio. No entanto, ele observava Noé, seu neto, crescer com um coração reto, distinguindo-se de sua geração. Noé caminhava de maneira diferente e Matusalém se sentia em paz, vendo como ele crescia em justiça. Matusalém sabia que sua vida tinha um único propósito: manter a brecha até que a arca estivesse pronta e a palavra de Deus se cumprisse. Ele foi o homem mais longevo da história, mas sua longevidade se tornou o último alerta sobre a diminuição da misericórdia. Seus últimos anos coincidiram com os primeiros martelos batendo na arca, com Noé pregando madeira sob céus ainda azuis, mas cada vez mais pesados. E no ano da morte de Matusalém, as nuvens começaram a se juntar e o silêncio do céu já não existia mais. Não era paciência que se estendia, mas preparação. Aquele que sustenta o juízo não estava mais presente entre os homens, e a profecia contida na vida de Matusalém se cumpriria. O nome foi liberado, e com a partida de Matusalém, uma chave espiritual foi girada. A terra, que havia suportado séculos de rebelião sob os olhos de um justo ancião, estava prestes a passar por purificação. O que, durante toda a sua vida, fora apenas anunciado de forma velada, agora se aproximava. Matusalém se foi, e aquilo que deveria acontecer após sua morte finalmente seria desencadeado. Aqueles que prestaram atenção entenderiam, os que ignoraram veriam, porque o prazo se encerrara. A chuva ainda não caía, mas já tingia o horizonte com sombras de aviso. Foi nesse clima de decadência que nasceu Lameque. Não o Lameque descendente de Caim, que ergueu a voz para proclamar sua própria violência, mas o Lameque que vinha da linhagem de Sete, filho de Matusalém, neto de Enoque, herdeiro de uma sequência de homens frágeis, porém fiéis, que ainda invocavam o nome de Deus. Seu nascimento não foi acompanhado por sinais no céu, nem por anjos, nem por visões proféticas. Havia apenas silêncio, uma longa espera, como se o céu estivesse recolhido. Mesmo assim, aquela criança veio ao mundo marcada pela tensão entre duas forças, uma terra que clamava por justiça e uma promessa antiga que permanecia viva, mesmo que abafada sob as cinzas da história. A palavra dada à mulher sobre um descendente que esmagaria a serpente ainda ardia, não como chama intensa, mas como brasa escondida. Lameque cresceu nesse silêncio espiritual. Sua geração já não ouvia revelações como as de Enoque, quando Deus se deixava ver. Agora, os justos falavam baixo, quase abafados pelo barulho da violência ao redor.
Quando Lameque se tornou homem, viu a terra produzir espinhos com mais facilidade que alimento. Viu casamentos feitos sem discernimento, viu cidades repletas de rancor. Gerações ridicularizavam os avisos divinos. Nesse ambiente, as palavras de Matusalém e as histórias sobre Enoque eram como pequenos oásis em um deserto moral. Lameque não viveu como Enoque viveu, não foi tomado por Deus como seu avô, nem recebeu visões celestiais. Ainda assim, seu coração permanecia reverente e ele mantinha o temor do Senhor em meio a um povo que havia se endurecido. Ele aprendeu a lidar com a terra áspera, a carregar o peso do suor que não rendia como antes. Era um mundo cansado e o céu parecia distante. Foi nesse pano de fundo, de desgaste e silêncio divino, que sua experiência espiritual amadureceu, sem que ele percebesse que sua voz seria usada para pronunciar uma profecia que não nasceria de sonhos ou anjos, mas de esperança. Aos 182 anos, Lameque teve um filho. E ao olhar para a criança, seu coração foi tomado por uma convicção silenciosa. Aquele menino não era comum, havia propósito nele. Por isso o chamou de Noé, dizendo: "Este trará alívio do nosso trabalho e do esforço de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Sem revelações dramáticas, sem relâmpagos ou sinais, Lameque liberou uma palavra que se tornaria uma semente profética. O nome Noé, que significa descanso, foi dado como um clamor silencioso por redenção. Uma oração transformada em nome, um eco da dor acumulada de gerações que esperavam por alívio. E conforme o mundo escurecia e a violência se alastrava, Lameque olhava para o filho como quem contempla um sinal, uma promessa ainda engatinhando. Sua vida seguia cheia de espinhos, mas sua fé se apoiava naquilo que Deus ainda faria. Ele ensinava Noé a temer ao Senhor, a trabalhar a terra com humildade e a observar o mundo sem permitir que ele corrompesse seu coração. Não eram muitas palavras, mas eram palavras cheias. E num mundo saturado de discursos vazios, uma única verdade dita em sinceridade pode atravessar gerações. Assim, Lameque se tornou o elo entre promessa e juízo, uma ponte entre o silêncio de Deus e a preparação da arca. Seu nome não ecoou como o de Enoque, nem sua vida se estendeu como a de Matusalém, mas seu papel foi exato, necessário, escrito pela mesma mão que contou os dias de Adão. Lameque foi levantado para falar quando quase ninguém mais podia, e sua voz, mesmo breve, preparou o caminho para o único homem que ainda encontraria graça aos olhos de Deus. Ele falou quando ninguém mais tinha coragem de crer. Trouxe à tona o nome do consolo, em meio a um mundo sufocado por aflição. Ano após ano, enquanto a perversidade dos homens se avolumava e seres poderosos surgiam entre eles, as filhas dos homens se entregavam aos filhos de Deus, e a violência se espalhava como fumaça sobre toda a terra. Ainda assim, Lameque seguia seu caminho. Seu filho crescia. E embora o céu permanecesse em silêncio, dentro do lar havia uma chama acesa, pequena, mas viva, sustentando a palavra que ele havia declarado. Essa palavra tornou-se registro, testemunho, um arco lançado para o futuro. Uma voz discreta nas sombras, anunciando que o descanso viria. Não imediatamente, não no tempo dos homens, mas viria. Enquanto todos ao redor se rendiam à corrupção, Lameque observava cada dia com perseverança. Suas mãos estavam cansadas da lavoura, mas seu interior não desabou, pois ele tinha visto seu sinal, o filho que lhe nascera. E isso bastava para esperar, porque quando Deus silencia, não é ausência, é preparação. O silêncio que pairava sobre o céu era o mesmo das nuvens antes da tormenta. O rosto de Lameque, marcado pelo sol e pelos anos, guardava a serenidade daqueles que conseguem crer sem precisar ver. À medida que o juízo se aproximava, ele continuava plantando, ensinando, aguardando.
Ele havia falado, e sua palavra, assim como a de Enos, a de Sete e a de Enoque, havia subido aos céus. Mesmo sem eco na terra, Deus a tinha ouvido. E o tempo chegaria, quando aquela profecia, sussurrada em silêncio, tomaria forma. O descanso não seria apenas promessa, seria realidade. Mas antes disso, a água precisaria vir. Noé ainda não sabia construir. Os céus ainda não tinham se aberto. Mas o tempo avançava e a fé dos pais seria abrigo para os filhos. O mesmo silêncio que cercou o nascimento de Lameque estava prestes a ser quebrado pela voz do próprio Deus, que logo falaria com Noé. Enquanto a descendência de Adão se multiplicava sobre a terra e o eco do Éden se tornava apenas um sopro distante entre a secura dos campos e as lágrimas dos justos, a terra continuava gemendo sob uma maldição antiga. Desde que o homem tomou o fruto proibido e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o chão fora amaldiçoado por causa dele. Deus dissera: maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, produzirá espinhos e cardos. Comerás do suor do teu rosto até que retornes ao pó. E essa palavra não foi símbolo, nem metáfora, nem ameaça esquecida. Tornou-se sentença viva, escrita no próprio tecido da criação. As pedras endureceram, a chuva se tornou incerta, as colheitas falhavam. A terra, como uma mãe ferida, só dava fruto depois de receber suor ou sangue. Assim os homens aprenderam a cortar o solo com ferramentas ásperas, recolher espigas entre os espinhos e levantar mãos calejadas ao céu, aguardando alguma resposta. Mas o céu permanecia fechado e a maldição estendia-se como um véu sobre tudo. Nesse lamento universal, Lameque envelheceu. Viu cada geração nascer sob o mesmo peso, seus filhos se cansavam da mesma luta. Os descendentes de Sete, de Enos, de Cainã, de Mahalalel e de Jared vinham ao mundo já marcados pela fadiga. Um trabalho que não redimia, um mundo que não respondia, um solo que agonizava por restauração. Lameque, em seu espírito, compreendia que aquele cansaço não era apenas físico, era espiritual. A terra não estava simplesmente ferida, ela clamava. E esse clamor, embora inaudível para os ímpios, podia ser percebido pelos que temiam ao Senhor. A terra falava através de espinhos, colheitas quebradas, animais que se dispersavam, céus que não seguravam mais o orvalho. Lameque, agora idoso, enxergava tudo isso com olhos treinados para esperar. Ele havia declarado que seu filho Noé traria descanso, alívio para o trabalho, consolo para uma geração que se sufocava sem água. E enquanto Noé crescia, a dor da terra também aumentava, como dores de parto antes do nascimento. A violência dos homens transbordava, como se a mancha deixada por Caim estivesse florescendo em incontáveis corações. O sangue de Abel ainda clamava do solo, mas agora outros sangues se somavam ao mesmo grito. Os homens matavam por ira, por cobiça, por orgulho. A terra não conseguia absorver tanto sangue sem tremer. O suor dos trabalhadores escorria em rios, as espinhas cresciam mais rápido que o trigo e a maldição se tornava visível a cada amanhecer. Já não era apenas cansaço, era corrupção. O homem criado para cultivar e guardar, agora destruía e esquecia. A terra resistia a ele, os animais o temiam. O nome de Deus era pronunciado por poucos e blasfemado por muitos. Tudo indicava que aquela era estava terminando, mas os homens não percebiam, porque seus corações estavam endurecidos. Somente os justos ouviam o ranger da criação. Somente eles entendiam que o sofrimento da terra era o prólogo de algo maior, de um juízo, de uma purificação, de uma restauração que não viria pela força humana, nem pelo trabalho dos camponeses, nem pelas chuvas tardias, mas pela mão poderosa de Deus. Foi nesse período de escuridão crescente que Noé começou a sentir, dentro de si, uma movimentação silenciosa, não uma voz clara,
não uma revelação direta, mas impulsos profundos que carregavam peso. À medida que aprendia a cultivar a terra com as mãos, seu espírito aprendia a se inclinar diante de Deus. Lameque havia lhe explicado que cada espinho na plantação era mais que um incômodo, era um lembrete vivo da ferida da criação. Cada gota de suor que escorria do rosto dos homens era um eco da primeira sentença pronunciada no Éden. E cada lamento vindo dos campos não era apenas cansaço, era um clamor antigo, um pedido de restauração. Noé era apenas um jovem, mas já percebia que não pertencia completamente ao mundo ao redor. O peso que sentia não era simples fadiga, era um chamado que ainda não tinha forma. Seu nome, descanso, deixava de ser apenas um som e começava a se tornar destino. Enquanto muitos se habituavam à dor, ele a reconhecia como algo que não deveria existir. Onde outros se embruteciam, Noé se tornava sensível. Onde muitos fechavam os ouvidos para Deus, Noé abria o coração. Embora o céu ainda não tivesse falado claramente com ele, seu interior já estava sendo moldado. Era como se os preparativos tivessem começado muito antes da ordem final chegar. Lameque observava esse processo em silêncio, percebendo que quanto mais a terra sofria, com colheitas fracas, doenças, partos dolorosos e violência crescente, mais evidente se tornava que a antiga maldição continuava ativa. Nada a havia expirado. Tudo ainda reagia à palavra dita no jardim. Ela era real demais para ser ignorada. E Lameque sabia disso. Seus músculos sabiam disso. Seu suor sabia disso. Da mesma forma que Matusalém sabia e que Enoque havia visto antes de ser levado. Noé crescia dentro desse peso, mas não se deformava por ele. Era moldado. Ele começava a andar com Deus, não por ouvir sua voz, mas por perceber aquilo que os outros já não sentiam. A dor da criação e a necessidade de um retorno. O coração de Noé seria o solo onde a próxima palavra divina germinaria. O cenário seria o sofrimento da terra, o enredo, o juízo e a misericórdia lado a lado. A promessa feita por Lameque sobre descanso não seria cumprida de imediato, mas daria início a um caminho feito de obediência paciente. Uma construção que exigiria madeira, fé e resistência. A terra ainda não sabia o que viria, mas Noé percebia que algo se aproximava. Um chamado que ainda não tinha nome. Um movimento de Deus que começava como um sussurro. Era como se o céu, antes silencioso, estivesse respirando fundo antes de falar. Enquanto isso, Lameque envelhecia observando tudo isso. Via Noé crescer numa geração tão corrompida que havia esquecido a esperança, a promessa e o temor. E Lameque carregava a convicção de que seu filho não era como os demais. Ele lembrava nitidamente do momento em que o tomou nos braços pela primeira vez. Havia algo diferente nos olhos do menino, uma tranquilidade que não pertencia àquele mundo ferido. Quando pronunciou o nome Noé, ele não escolheu por capricho. Foi como se uma força interna, uma inspiração que ele não compreendia, o conduzisse. A este caberá o alívio do nosso trabalho, disse ele. Essas palavras jorraram de seu coração como se pertencessem a uma geração inteira, como se expressassem um grito escondido por séculos. Não houve anjos, não houve visão, mas houve profecia. E ela foi registrada como semente que nunca morreria. Conforme os anos passaram, essa declaração tornou-se parte do próprio ser de Noé. Ele cresceu aprendendo a rasgar o solo endurecido, a colher entre espinhos, a suportar a escassez. Mas seu espírito nunca se embrutecia. Seu coração permanecia limpo. Seus pensamentos não se corrompiam como os dos homens ao redor. Ele vivia cercado pelo silêncio reverente de Lameque, pela memória de Matusalém e pelo eco distante das histórias de Enoque. Enquanto todos zombavam das palavras antigas, dizendo que Deus não viria e que julgamento algum existia, Noé guardava dentro de si o temor como um tesouro
Caminhava com cuidado entre os homens, pressentia que algo se aproximava, via que o gemido da terra não diminuía, sentia que a maldição ainda pendia sobre eles. E a promessa de descanso dada por seu pai se tornava mais urgente a cada ano. Assim, seus dias se tornaram diferentes. Enquanto todos comiam, bebiam e se entregavam à violência e à indiferença, Noé se mantinha separado, não como quem foge, mas como quem não consegue participar daquilo que fere o coração de Deus. A aflição da terra só aumentava. Os campos secavam dia após dia, o coração humano se tornava mais impiedoso, os pensamentos mais contaminados e os atos cada vez mais repulsivos. Pelas ruas ecoavam palavras impuras e seres gigantes passaram a caminhar entre os mortais. Aqueles chamados filhos de Deus tomavam esposas entre as filhas dos homens, e o que antes era distinto se misturou. Dessas uniões surgiram homens conhecidos, não por bondade, mas por brutalidade. Assim, a terra inteira se manchou. A corrupção cresceu tanto que cada intenção do coração humano era inclinada ao mal. Em meio a tal caos, Noé carregava silenciosamente o peso do nome que lhe fora dado: descanso, embora nenhum descanso se manifestasse. Enquanto moldava ferramentas para trabalhar o solo endurecido, sua alma erguia algo invisível, quase como um altar interior, uma disposição contínua para ouvir, obedecer e esperar. Deus ainda não lhe dirigira palavra alguma. O céu parecia fechado. Mas Lameque, seu pai, observava seu filho e sabia que a profecia não havia sido pronunciada em vão. Também sabia, porém, que o descanso prometido não viria em tempos tranquilos, mas depois de um juízo inevitável. A frase que outrora saíra de seus lábios com alegria, agora retornava como peso. A esperança que Noé carregava seria também um fardo, uma missão que somente ele cumpriria. Os anos de Lameque diminuíam, enquanto os dias de Noé se tornavam mais definidos. O mundo continuava a descer em espiral rumo à ruína. Então o Senhor viu. A maldade havia se espalhado por toda a terra, e cada desígnio do coração humano era perverso. Isso feriu o coração de Deus. Ele declarou: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, juntamente com os animais, os répteis e as aves, pois me pesa tê-los feito. Mas Noé encontrou graça diante do Senhor. Essa graça não era privilégio ou adorno, mas a resposta divina a gerações que preservaram a esperança e continuaram a invocar o nome de Deus quando quase todos haviam desistido. O tempo das profecias parecia ter cessado, mas dentro de Noé algo novo nascia. Não apenas dor, mas propósito. O remanescente que ainda não existia começaria a ser moldado em madeira, fé e obediência. Noé ainda não compreendia tudo, mas o Deus que estivera em silêncio estava prestes a se manifestar outra vez. Não com revelações celestiais, como nos dias de Enoque, mas com instruções detalhadas, medidas, projetos e direção. A graça sobre Noé não era para seu benefício pessoal, mas para que outros sobrevivessem. As palavras de Lameque ecoavam dentro dele a cada golpe do martelo. Quando o primeiro prego atravessasse a madeira, começaria a materialização da resposta divina para a dor da terra. A promessa de descanso ainda não havia chegado, mas já era inevitável. Não sem juízo, não sem perda, não sem obediência. Assim, o tempo do pai encerrou-se e o tempo do filho se abriu. O silêncio que rodeara a vida de Lameque começou a se romper com a voz de Deus, que logo falaria claramente com Noé. E a obediência deste seria o caminho para o repouso depois da destruição. Nos dias de Noé, a escuridão espiritual cobriu a humanidade. Não por falta de luz do sol, mas pela ascensão da corrupção. O mal não veio como tempestade repentina, espalhou-se como uma nuvem lenta, engrossando geração após geração, até que o peso do pecado se tornou sufocante. A paciência divina estava quase no limite. Aconteceu então que,
Quando os homens se multiplicaram e tiveram muitas filhas, os filhos de Deus observaram sua beleza e escolheram entre elas conforme desejavam. Assim, a fronteira sagrada entre o povo consagrado e o povo esquecido começou a desaparecer. O que era santo perdeu distinção, o que era claro tornou-se confuso. E Deus disse: meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Os ímpios não entenderam. Viviam como se nada estivesse para acontecer, mas para os justos, aquela palavra era o soar de um relógio que nunca deixa de marcar o tempo da paciência divina. O relógio da criação começara a marcar seus últimos ciclos. Naqueles dias, seres gigantes caminhavam entre os homens, fruto da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E dessas alianças nasciam homens famosos, não pela retidão, mas pela brutalidade. A terra foi se manchando até que a corrupção se tornou sua marca. O mal cresceu tanto que cada pensamento humano era curvado para o mal desde a raiz. E Deus viu isso. Viu a violência multiplicada, viu a impureza espalhada, viu o orgulho tomando as cidades e o seu coração entristeceu-se profundamente. Ele declarou: eliminarei da face da terra os seres vivos que criei. Do homem aos animais, dos répteis às aves, lamento tê-los feito. Mas Noé encontrou graça diante do Senhor, não como um prêmio, mas como fruto de uma linhagem que preservara o temor de Deus, enquanto todos os outros haviam esquecido. Noé era um homem justo em sua geração. Sua integridade não era fingida, era profunda, enraizada no legado de Lameque, de Matusalém e de Enoque. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E com eles cresceu um testemunho diferente em meio a um mundo que desmoronava. A terra estava totalmente arruinada. A violência preenchia cada espaço. Deus olhou, e toda a carne havia corrompido seu caminho. Foi então que Deus falou com Noé: o fim de todas as criaturas chegou diante de mim. A terra está encharcada de violência. Destruirei tudo isso. Constrói para ti uma arca de madeira resistente, faze compartimentos nela e vedá-la dentro e fora com betume. Assim como Deus havia coberto a vergonha de Adão com peles, agora ordenava que o refúgio dos sobreviventes fosse envolto em madeira. Noé ouviu e não contestou. Sua fé não necessitava de explicações, apenas de direção. A voz de Deus veio com a precisão de um arquiteto. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faze uma abertura superior de um côvado, coloca a porta ao lado, divide-a em 3 níveis. E então Deus anunciou o que viria. Trarei o dilúvio sobre a terra para eliminar tudo o que respira, mas contigo firmarei a minha aliança. Noé deveria entrar na arca com sua família e preservar pares de todas as espécies, aves, animais, répteis, tudo conforme seu tipo. 2 de cada espécie viriam até ele. Além disso, deveria armazenar alimento para si e para todos os seres vivos. E Noé fez exatamente tudo o que Deus ordenara. Enquanto o mundo zombava, ele cortava madeira. Enquanto riam de sua fidelidade, ele media as tábuas. Enquanto o céu parecia calmo, ele selava as juntas com betume. Cada golpe de martelo era um ato de fé. Cada prego, uma resposta ao chamado de Deus. O mundo o via como um tolo, mas Noé ouvia em seu espírito uma voz firme como um rio que rompe pedras. A arca tomava forma e os corações dos homens continuavam endurecendo. Para muitos, a profecia de Lameque sobre descanso soava como ironia, como falar em descanso se o mundo está prestes a ruir. Mas o descanso de Deus não é entendido pelos ímpios. Quanto mais escura a noite espiritual, mais clara a graça brilhou sobre Noé. E então Deus determinou: o tempo da humanidade seria reduzido a 120 anos. Os ímpios ignoraram o aviso, vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas os justos perceberam. O relógio da paciência divina estava contando seus últimos instantes.
A construção da arca avançava. A porta permanecia aberta, por enquanto. E Noé, dia após dia, trabalhava com a firmeza de quem sabe que obedecer é mais urgente do que compreender. Enquanto isso, Lameque envelhecia. Observava a geração se dissolver como um jarro rachado que não retém água. A violência já não chocava ninguém. O pecado já não era escondido. A zombaria se tornara norma. O velho patriarca, que um dia profetizara com firmeza, agora contemplava em silêncio. Um silêncio que chorava. Ele lembrava do tempo em que o nome de Deus era reverenciado nas reuniões da família, quando a promessa dada a Adão ainda queimava viva. Agora tudo era esquecido, enterrado sob o orgulho humano. O suor e os espinhos já não eram vistos como consequência, mas como um destino inescapável. A terra clamava e ninguém ouvia, mas Lameque ouvia. Ele via os sinais. Sabia que o juízo estava próximo, não por revelação direta, mas porque discernia o estado apodrecido da geração. E quando olhava para Noé, seu coração encontrava consolo. Aquele era o único entre milhares que ainda temia ao Senhor. Cada tábua colocada na arca era uma confirmação silenciosa de que Deus ainda falava. A mudança não viria como um vento suave, mas como águas profundas rompendo todas as fronteiras. À noite, Lameque saía de sua tenda, olhava para o céu e lembrava-se das palavras antigas: "Meu espírito não contenderá para sempre com o homem." E tremia. Talvez seus netos fossem os últimos a nascer sob aquele céu antes que o firmamento se rasgasse. Ele avançava pela tenda devagar, como quem revira não apenas lembranças, mas profecias antigas. Pensava nas palavras que um dia pronunciara sobre Noé, palavras que não vinham de sua mente, mas de um sopro divino. Ele nos trará alívio do cansaço que pesa sobre nossas mãos por causa da terra ferida. Lameque, já velho, questionava o alcance daquele descanso. Seria algo reservado apenas ao seu filho? Ou alcançaria o mundo inteiro, e se viesse depois de grande dor? Pois até o juízo, quando executado por Deus, é uma forma de descanso. Descanso da injustiça, repouso da violência, fim da corrupção. Rumores vindos de outras regiões falavam de novos pecados, alianças profanas, seres enormes nascidos da mistura entre o divino e o humano. Esses gigantes governavam pelo terror, não pela virtude. Cada notícia chegava aos ouvidos de Lameque como um eco distante, mas constante, relembrando-o de tudo o que Enoque dissera antes de desaparecer. Juízo viria. Ele próprio não sabia quando, mas sentia que sua profecia aguardava o momento de se cumprir. Mesmo frágil, seu coração não cessava de clamar. Pedia misericórdia, clamava por justiça, implorava pelo cumprimento da promessa dada aos que guardavam o temor de Deus. À noite, na privacidade de sua morada, chamava Noé para conversar. Não lhe dava novas instruções. Deus seria o responsável por isso, mas fortalecia sua fé, entregando-lhe uma herança que não se registra com tinta, mas com vida. Mesmo que zombem de ti, continua, porque Deus não mente. A arca, que hoje parece loucura, será amanhã a única resposta quando as profundezas se abrirem. Nessas conversas, o velho patriarca encontrava alívio. Sabia que seus olhos não veriam as águas subirem, mas tinha certeza de que suas palavras viveriam na obediência do filho. Cada noite era menos uma noite de espera, mais uma noite próxima do cumprimento. E embora seu corpo se enfraquecesse, seu espírito não perdia força. Pois o Deus que guardou Enoque, Matusalém e ele próprio, agora preparava Noé para aquilo que fora planejado desde o princípio. Quando o dia chegou, Lameque partiu em silêncio. Não deixou discursos longos, não reuniu multidões, não fez despedidas dramáticas. Fechou os olhos com a paz de quem sabe que cumpriu sua parte. Seu corpo voltou à terra que tanto cultivara. Sua esperança foi entregue àquele que julga com justiça. Noé não gritou nem se lamentou em público. Guardou a dor dentro de si e, em vez de desistir,
tornou-se ainda mais obediente. Enquanto o povo ria, enquanto zombavam, a arca avançava. A geração de Lameque havia terminado. Sua chama agora sobrevivia apenas na fé de Noé. Uma única lâmpada acesa numa escuridão cada vez mais densa. Diante do túmulo do pai, Noé permaneceu imóvel. Sabia que ali repousava o último dos patriarcas justos antes do juízo. A voz que anunciara consolo havia se calado, e agora apenas ele permanecia para carregar a chama que viera desde Enos. Enquanto o mundo seguia em violência, escárnio e insensatez, Noé sentia o peso da história sobre os ombros, não como honra, mas como responsabilidade sagrada. O Deus que falara a Enoque e sussurrara ao coração de Lameque, agora falava a Noé, não para discutir com o mundo, mas para construir refúgio. Não para disputar debates, mas para erguer salvação. Nesse momento, Matusalém, já muito velho e quase tão antigo quanto a própria memória da terra, começou a enfraquecer. Seu corpo, antes resistente, parecia ceder por dentro, como se o fio que o ligava à vida estivesse prestes a se romper, cumprindo o significado inscrito em seu nome desde o nascimento. Quando morrer, será enviado. Não era acaso, não era destino, era um sinal divino. Noé sabia. Aprendera isso ainda criança, quando ouvira o avô contar sobre Enoque, sobre o santo que viria, sobre o juízo que acompanharia sua morte. Matusalém carregava em si o último marcador do tempo. Seu fim seria o começo do dilúvio. Nos últimos dias, Noé permaneceu ao lado dele, não para se despedir cedo demais, mas para ouvir cada palavra, cada conselho, cada memória. Guardou tudo dentro de si, como quem recolhe o último óleo antes que a lâmpada se apague. Matusalém, que assistira à decadência humana se espalhar como rio de lama, que ouvira guerras, gritos, blasfêmias, que vira a força da linhagem de Caim se levantar em armas enquanto seu espírito se tornava cada vez mais frágil, agora reconhecia, em cada suspiro encurtado, que seu tempo estava terminando. Eles haviam cumprido tudo o que lhes cabia. Quando finalmente deixaram este mundo e seus espíritos foram recolhidos aos céus, nada extraordinário aconteceu diante dos homens. A terra não estremeceu, o céu não se abriu, e ninguém chorou, porque ninguém entendeu. Mas o céu entendeu, e Noé entendeu, pois assim que o último patriarca da antiga era expirou, o silêncio ao redor ganhou um peso diferente. Já não era o silêncio que antecede uma promessa, era o silêncio de um tribunal que já pronunciou o veredito e agora aguarda apenas o instante determinado para executar a sentença. Foi então que Deus falou com Noé novamente. Não em sonhos, nem por símbolos, mas de forma direta, decisiva. O tempo dos avisos terminara, chegara o tempo da realização. Entra na arca, tu e toda a tua família, disse o Senhor, pois foste achado justo entre esta geração. Dos animais puros, leva 7 pares, dos impuros, 1 par, e das aves, 7 casais, para que a vida continue depois do juízo. Daqui a 7 dias, farei chover 40 dias e 40 noites, e apagarei da terra todo ser vivente que formei. Noé mais uma vez obedeceu, sem hesitar. A arca, que durante tantos anos fora motivo de riso e escárnio, agora deixava de ser apenas madeira e betume. Tornava-se um abrigo consagrado, um lar preparado, uma fortaleza erguidas pelas mãos da obediência. Ele entrou com sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. E logo os animais começaram a chegar, cada um conforme a sua espécie, como se uma força invisível os guiasse. Não era acaso nem mero instinto, era ordem divina, pois o julgamento de Deus não se revela em desordem, mas em ordem que restaura. Enquanto isso, lá fora, zombadores riam, homens fortes ironizavam, e os sábios orgulhosos desprezavam o que chamavam de loucura. Mas a antiga floresta, agora transformada em tábuas, ressoava como o único aviso de salvação que aquela geração endurecida ainda podia ouvir e ignorava. Assim cumpriu-se a palavra inscrita no nome de Matusalém.
No mesmo ano de sua morte, iniciou-se a contagem final. Os 7 dias seguintes foram marcados por um silêncio suspenso, como se o céu prendesse as águas dentro de si por mais alguns instantes, pelo ruído grave da porta maciça da arca sendo ajustada e pela expressão resoluta de Noé, que suportava provocações sem responder, consciente de que o juízo estava às portas. Quando o último raio de sol iluminou aquela terra que jamais teria outra chance, o último suspiro dos patriarcas se transformou no primeiro sopro do juízo. No 7º dia, os homens continuavam vivendo como sempre. Festins, alianças corruptas, violência aberta, gigantes caminhando com soberba, sem temor, sem arrependimento. Então, o próprio Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé, porque aquilo que Deus cela, nenhum homem pode tocar. Com esse gesto invisível, porém eterno, o tempo da graça chegou ao fim. As profundezas romperam, o céu, que jamais antes derramara chuva, dividiu-se. As comportas se abriram e águas tombaram sem interrupção por 40 dias e 40 noites. Tudo aquilo que as gerações haviam desdenhado agora se erguia como única verdade. As águas cobriram campos, estradas, altares abandonados, cidades orgulhosas e torres erguidas sem temor. Nada resistiu. Dentro da arca, porém, Noé e sua família permaneciam guardados como testemunho vivo da aliança do Altíssimo. O juízo não cancelara a redenção, apenas preservara o caminho dela. A própria arca era a confirmação da antiga palavra de Lameque: "Este nos trará alívio." O descanso não veio enquanto a madeira era serrada, não veio enquanto a zombaria ecoava, não veio enquanto Noé suportava o peso da construção. Veio quando as águas subiram acima das montanhas e todas as vozes de rebelião foram silenciadas pelo juízo de Deus. A arca flutuava, não por engenharia humana, mas sustentada pelo propósito do Criador, transformada em ancoradouro de justiça em meio ao caos. Os animais mantinham-se quietos, como se pressentissem que o velho mundo estava sendo apagado. Eles também eram testemunhas do novo começo. As ondas batiam contra a madeira, mas não penetravam. O estrondo do abismo sacudia a terra, mas não tocava o interior da arca. O abrigo era real, a promessa era verdadeira. Lá dentro, Noé contava os dias, aguardava, orava, pouco falava. Porque a presença de Deus estava com ele. No balanço das águas, no silêncio dos animais, no gemer distante de um mundo que desabava. E a arca seguia, carregando dentro de si a semente da nova humanidade. A tempestade e o refúgio profetizados por Meca agora eram uma realidade, e não eram nem metáfora, nem esperança intangível, mas madeira concreta que sustentou uma geração separada por Deus para recomeçar. E o silêncio caiu sobre o interior da arca, não por medo, mas por reverência. Porque todos sabiam que estavam presenciando algo que nenhuma outra geração jamais veria. E quando aconteceu, após 40 dias, a chuva parou de cair, mas as águas ainda cobriam toda a terra. E a espera continuou, porque o descanso não é imediato, mas acontece após longa obediência. E Noé não abriu a porta nem saiu impulsivamente, porque aquele que estava ali, naquela terra ímpia, soubera esperar pela vontade daquele que o havia chamado. E a arca repousou sobre os montes de Ararat no 7º mês, no 17º dia do mês. E lá permaneceu flutuando nos picos, escondidos sob as águas, como um altar no meio de um templo sem paredes. E Noé enviou um corvo, então uma pomba. E a pomba voltou porque não encontrou onde pousar a sola do pé. E ele estendeu a mão e a pegou, levando-a para dentro da arca consigo. E esperou mais 7 dias, e soltou a pomba novamente. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis que trazia um ramo de oliveira no bico. E Noé compreendeu que as águas haviam recuado da terra, mas ainda não saiu, porque sua obediência não dependia de sinais naturais, mas da voz de Deus. Foi então que Deus falou a Noé, dizendo:
Saiam da arca vocês dois, e eu os guiarei até a porta da arca. Levem sua esposa e seus filhos, e as esposas de seus filhos com vocês. Levem todos com vocês. Deixem os animais vagarem livremente pela terra, serem fecundos e se multiplicarem na terra. E Noé obedeceu, como sempre fizera. E quando saiu da arca, não construiu primeiro uma casa, nem procurou comida, mas construiu um altar para Jeová. Tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu holocaustos no altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Não voltarei a destruir todos os seres vivos como tenho feito. Enquanto a terra existir, o moinho, a colheita e o frio não cessarão, assim como o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. E assim a arca tornou-se não apenas um refúgio, mas um símbolo da aliança e do altar no novo centro da história. Porque o descanso anunciado por Meca não era apenas físico, mas também espiritual. E o repouso não era a ausência de dor, mas a presença da graça de Deus sobre uma geração escolhida que viveu pela fé. E ela obedeceu sem ver e foi preservada para restaurar não o mundo antigo, mas para erguer uma nova, sob o signo do arco-íris nas nuvens, que ainda não deixou de brilhar nos céus de todas as gerações. E aconteceu que, estando o altar ainda fumegando com o sacrifício dos animais puros e a terra recém-limpa, o Senhor revelou o seu nome ao Senhor. Ao ser descoberta, a terra começou a exalar seu primeiro suspiro após a purificação das águas. E Noé permaneceu ao seu lado, silencioso, junto à chama sagrada. Enquanto as cinzas subiam ao céu, o orvalho do novo mundo descia sobre seus ombros, porque ele havia entendido que, embora o julgamento tivesse sido concluído, o resto ainda não estava perfeito, pois as águas tinham recuado, mas o coração do homem não havia mudado. E a terra fora lavada, mas a inclinação do espírito humano permanecia caída, porque Jeová percebeu que o coração do homem é mau desde a sua juventude. Ele sentiu um aroma agradável e disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pela intenção do homem. O coração do homem é mau desde a sua juventude, e eu jamais voltarei a destruir todas as criaturas vivas como fiz. E ali, naquele instante sagrado, não apenas o fim do dilúvio foi selado, mas também o início de uma nova era marcada pela misericórdia de Deus. Um estágio em que, enquanto a terra permanecer, o moinho e a colheita cessarão, assim como o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. E nessa aliança silenciosa, primeiro proferida no coração de Deus e depois revelada com essas palavras, o verdadeiro descanso começou a nascer. Pois o descanso que Lameque profetizou não era uma estação de colheitas abundantes ou dias sem espinhos, mas a certeza de que Deus continuaria a lidar com os homens, mesmo em sua fraqueza, e que sua graça não cessaria, mesmo que os corações humanos se desviassem, porque o Altíssimo não mudara seu propósito eterno de redenção. E Deus viu a terra, e embora não estivesse mais coberta de água, ela permaneceu marcada pelo julgamento e pela arca retida. Nas montanhas de Ararat, ela foi testemunha para todas as gerações de que a obediência preserva e a graça protege. E então Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. O medo e o pavor de vocês estarão sobre todas as feras da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar estão em tuas mãos. Tudo o que se move e vive será para sua manutenção, assim como os legumes e verduras. Eu lhes dei tudo. Mas a carne, com sua vida, que é o sangue, vocês não devem comer.
E eu certamente exigirei contas do sangue que vocês derramarem. Exigirei isso de todos os animais, e do homem, de seu irmão, exigirei a vida dele. Quem derramar sangue humano pelo homem, por quem será derramado o seu sangue, visto que ele foi feito à imagem de Deus? O homem foi criado. E assim, a aliança tornou-se lei, e a lei tornou-se um limite, e a fronteira tornou-se proteção. E então Deus disse a Noé e seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança contigo e com os teus descendentes, depois de ti, e com todos os seres vivos que estão contigo, aves, animais domésticos e todos os animais da terra que estão contigo, desde todos os que saíram da arca até todos os animais da terra. Estabelecerei a minha aliança com vocês, e não destruirei mais toda a carne com as águas de um dilúvio, nem haverá mais um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vocês, todos os seres viventes que estão com vocês, para sempre. Coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será um sinal para o Senhor fazer um pacto com a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o meu arco será visto nas nuvens, e eu me lembrarei da aliança que tenho entre mim e vocês, e de todos os seres viventes de toda a carne, e não haverá mais dilúvio de águas para destruir toda a carne. E o arco-íris estará nas nuvens, e eu verei isso, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E assim terminou o julgamento. Mas o resto continuou seu curso, porque Noé já não caminhava por jardins perfeitos, mas em uma terra que ainda tremia por tudo o que havia vivido. Porque cada pedra se movia, cada árvore era arrancada pela raiz, e cada pássaro que voava novamente carregava consigo a memória de um mundo anterior. E o temor do Senhor se tornou uma semente nos corações dos filhos de Noé, porque eles viram o que antes só haviam ouvido anunciar. Eles haviam vivido o que antes era apenas pregado e compreenderam que a paciência de Deus tem limites, e a sua graça é tanto um refúgio quanto uma fronteira. E a arca, embora vazia, permaneceu como testemunha da aliança, e o altar, embora consumido, continuou proclamando que o sacrifício agrada a Deus quando é oferecido em obediência e reverência. As nuvens se tornaram um sinal de esperança não apenas para eles, mas para todas as gerações futuras, porque ele não estava falando de uma ausência de julgamento, mas da presença de misericórdia. Ele não falou de fraqueza divina, mas de fidelidade eterna. Ele não falou de indulgência, mas de uma aliança, e assim se cumpriu o descanso profetizado. Começou a florescer na mente de Noé, não como um alívio imediato, mas como uma revelação profunda, pois agora ele sabia que o verdadeiro descanso não viria através das águas, mas sim através da promessa. Não viria para uma limpeza externa, mas para uma transformação interna. Não viria para a sobrevivência, mas para a redenção. E embora a terra estivesse mais uma vez vazia de homens, ele sabia que a semente do pecado ainda vivia e que somente Deus poderia derrotá-la completamente em seu tempo e por meio de sua vontade. E enquanto cultivavam a terra e recomeçavam, Noé manteve o coração voltado para o céu, sabendo que a arca tinha sido um refúgio, mas não um fim, sabendo que o altar tinha sido o começo, mas não o destino. E o resto permaneceu vivo como uma semente em sua alma, aguardando o dia em que o próprio Deus concederá o descanso eterno ao seu povo, em uma terra onde não haveria mais julgamento, nem lágrimas, nem pecado, nem morte. E esse dia ainda não havia chegado, mas a aliança estava selada, e o arco estava no céu, e a fé daqueles que obedeceram permaneceu viva, porque o julgamento havia chegado, mas o descanso ainda permanece. E foi ao sair da arca que os pés de Noé tocaram o chão pela primeira vez em terra firme, após tantos dias de provação e confinamento. O ar parecia mais denso, o silêncio mais vívido e o horizonte mais próximo, pois o clamor dos ímpios já não era audível,
Nem se viam as cidades que se levantaram em desafio contra o céu, mas tudo havia sido renovado pela mão do julgamento divino. E o mundo diante dele não era mais como antes, pois não havia caminhos, nem torres, nem muralhas, nem servos, nem exércitos, apenas terra nua, aguardando para ser obedecida e habitada sob a aliança. E a primeira coisa que Noé fez não foi reivindicar a terra, nem dividi-la entre seus filhos, nem traçar limites, mas ele construiu um altar para Jeová. Tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu um holocausto sobre o altar. E esse ato silencioso foi maior do que as multidões que outrora se reuniram para desafiar a Deus. Porque ali, um único homem e sua casa elevaram fumaça sagrada em direção ao novo céu acima, sobre uma terra que ainda tremia com a lembrança do julgamento. E o Senhor sentiu um aroma agradável, e o coração de Deus falou consigo mesmo, prometendo que jamais amaldiçoaria a terra por causa do homem, pois a intenção do coração do homem é perversa desde a sua juventude. E ele confirmou sua misericórdia com palavras que estabeleceram a estabilidade futura, dizendo: enquanto a terra permanecer, o moinho e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, dia e noite. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E deu-lhes autoridade sobre toda a criação, não como domínio cruel, mas como administração restaurada. Pois o julgamento não anulou o propósito, mas reafirmou-o em um contexto de aliança. E Deus estabeleceu com Noé e seus descendentes uma aliança perpétua e colocou um sinal nos céus, o arco, que já não era uma ameaça, mas uma promessa. E sempre que chovesse nas gerações futuras, aquele arco lembraria ao homem que Deus julga, mas também perdoa, que Deus destrói, mas também renova, e que Deus é justo, mas também eterno em sua misericórdia. E Noé caminhou sobre a nova terra, sabendo que era o primeiro pai da humanidade restaurada, mas também sabendo que a semente do pecado ainda habitava em sua própria carne, porque o seu repouso ainda não estava completo. E os dias começaram a passar normalmente, os campos começaram a ser semeados e os animais a se multiplicar. E os filhos de Noé, Cam e Afete, começaram a formar famílias e a abrir lojas, e os netos começaram a repovoar a terra. E embora as cidades ainda não estivessem surgindo como antes, a humanidade estava em movimento novamente. Mas Noé sabia que, embora o julgamento tivesse purificado a superfície, não havia, mesmo depois de remover a raiz do pecado, o verdadeiro descanso só viria quando o próprio Deus o estabelecesse com poder eterno. E aconteceu que Noé plantou uma vinha, bebeu um pouco do vinho, ficou embriagado e descobriu-se em sua tenda. E Cam, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé. Eles pegaram as roupas, colocaram-nas sobre os próprios ombros e caminharam para trás. Cobriram a nudez do pai, virando o rosto para que não pudessem vê-lo. Eles não viram a nudez do pai. E quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que seu filho mais novo tinha feito e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, assim será para seus irmãos. Bendito seja o Senhor, meu Deus, que Sem e Jafé sejam abençoados, que Deus conceda grandeza a Jafé, seu servo, e lhe permita habitar nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu servo. Essas palavras marcaram o início dos povos da terra, pois a partir desses 3 filhos de Noé, toda a humanidade se espalhou sobre a face da terra. E Noé viveu 350 anos após o dilúvio. No total, Noé viveu 950 anos e morreu. E embora seu corpo tenha retornado ao pó, o legado de sua obediência não morreu com ele, porque a linhagem de Sem carregaria a semente prometida, e dessa linhagem trilharia seu caminho Abraão, Isaque, Jacó e o povo de Israel.
e dele viria o Messias. E então viria o descanso completo, o verdadeiro repouso, não de uma arca de madeira, mas do cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Quanto ao resto, a profecia de Lameque sobre o nascimento de Noé era apenas uma sombra de uma promessa maior, e o alívio que ele buscava para as mãos que trabalhavam a terra só seria completo quando o Filho de Deus dissesse: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." E então a promessa se cumprirá em toda a sua profundidade. A dor da terra será curada, a maldição será revogada, a criação será restaurada e a justiça eterna residirá com a humanidade. Portanto, a história de Noé foi escrita não para ser admirada, mas para ser acreditada e seguida. Porque a fé que obedece edifica quando outros destroem, escuta quando outros ignoram e permanece firme mesmo quando outros zombam. E esse tipo de fé é o que Deus honra e preserva, porque nela sua graça revela sua justiça. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E assim terminou a era do primeiro mundo e o segundo mundo começou. E nas almas daqueles que herdaram essa história, a voz ainda ressoa. A voz de um pai que falou de descanso em meio à dor, de um homem justo que construiu em meio à incredulidade, e de um Deus que não se esqueceu de sua promessa, mas, no momento preciso, enviou as águas e então ergueu o arco no céu como um sinal eterno. Uma lembrança de que o julgamento chega, mas a graça permanece, e o pó do Éden não será eterno, pois o descanso virá e durará para sempre. O altar se apagou, mas a fumaça permaneceu. Ela continua viva na memória daqueles que se lembram. E a arca, agora vazia, repousa sobre os picos que outrora existiam, coberta pelo julgamento, permanecendo como testemunha silenciosa de uma obediência que salvou gerações. Ali, aos pés de uma terra renovada, porém ainda marcada por cicatrizes, ecoa a profecia proferida por um pai justo que viu além de seus dias. Pois quando Lameque segurou seu filho e disse: "Este nos consolará a respeito de nossas obras e da obra de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou", ele não falou do presente, mas da fragmentação acumulada de gerações que não viram com seus olhos o que apenas podiam esperar com fé. E embora o descanso que ele predisse não tenha vindo durante sua vida, nem na idade de seu pai Matusalém, nem mesmo nos dias do dilúvio, aquela palavra semeada em dor, proferida sem altar ou visão, foi como uma semente plantada em solo duro, que, com o tempo, floresceu em algo grandioso, da arca da aliança, do altar, do arco entre as nuvens. Pois tais são as palavras de Deus, que não retornarão vazias, mesmo que levem tempo para se tornar carne. E hoje, milhares de anos depois, essa palavra permanece viva, porque o restante que Lameque profetizou ainda não se cumpriu em sua plenitude. E o mundo ainda geme, a terra ainda produz espinhos, o suor ainda cai do rosto do homem, o sangue ainda clama da terra, e os justos ainda esperam. E as águas já não caem, mas o fogo foi prometido, e o descanso eterno permanece um chamado que não é imposto, mas oferecido como uma dádiva, uma porta que se abre somente com fé e obediência. E vocês que ouviram esta história não estão fora dela, porque a mesma promessa que sustentou Enoque, que alertou Matusalém, que impulsionou Lameque, que inspirou Noé a construir, essa mesma promessa te busca hoje, não com martelo ou madeira, mas com espírito e verdade. E se você sentir o peso da terra sobre você, se reconhecer que ainda não encontrou descanso, então olhe para o altar, não o de pedra ou madeira, mas aquele que foi erguido fora da cidade, onde o cordeiro imolado ofereceu o único sacrifício capaz de dar descanso eterno aos que ali creem. Pois o restante que Lameque viu de longe se cumpriu parcialmente na arca, mas totalmente em Cristo. E agora você decide se essa palavra profética também viverá em você, ou se permanecerá como um eco entre as gerações que ouviram,
mas não obedeceram. Pois o julgamento não virá com água, mas com fogo. Mas o repouso também retornará. Não o repouso dos campos férteis, não o descanso das mãos sem fadiga, mas o descanso de uma alma reconciliada com seu Criador. E agora eu pergunto a você, será você um daqueles que guardam a palavra, mesmo sem ver o seu cumprimento imediato? Será você daqueles que constroem arcas, mesmo que o céu ainda não se abra, aqueles que carregam a promessa, mesmo que o mundo os ridicularize? Se esta história de Noé despertou algo dentro de você, se a fé de um pai silencioso o confrontou, então deixe essa palavra fluir dos seus lábios também. Comente abaixo. Eu aguardo também o descanso que só Deus pode dar. Então saberemos que ainda existem aqueles que, como Lameque, cumprem a promessa. Inscreva-se para continuar explorando os mistérios da palavra e compartilhe este vídeo com alguém que esteja buscando respostas. Repouso em meio a um mundo que já não escuta. Talvez esta história seja a arca que alguém esperava.